Quer aprender ainda mais sobre abstração e outros conceitos importantes? Link na descrição. Vem pro meu curso. Então, nessa aula, algo importante, o que é essa tal abstração tão falada na área de computação? Fundamental. Na verdade, tudo é abstração. Então, vamos lá. Como é que você resolve a seguinte questão? Você vai bater um pênalti no futebol de campo. Pense aí. Parece uma pergunta boa, mas pense aí. Você vai ter que agora bater um pênalti no futebol de campo. Como é que você faz? Se você estiver pensando em algo simples, é o caminho certo mesmo. Até eu pensaria dessa forma. Mas você se preocupou em ter que saber qual a distância da marca do pênalti até o gol? Se preocupou com isso? Eu acredito que não, né? Você sabe, claro, que a marca, ou não, né? É de 11 metros, né? A distância. E você teve que medir ou saber a altura e largura da trave para bater esse pênalti? Será que você sabia que é 2,44 de altura e 7,32 metros de largura? De acordo aí, claro, né, com o em metro, esse link está aí embaixo. Você se preocupou com outros detalhes do campo ou simplesmente pensou, pego a bola, escolho o canto e chuto? Simples assim, professor. Acredito que tenha sido isso, né? Mas é isso mesmo. A ideia desse exemplo que eu dou, inclusive em sala de aula, é a gente chegar no final e saber o que é essa abstração. Então, assim, você se preocupou com outros detalhes do campo ou simplesmente pensou, né, vou chutar a bola? Por exemplo, se preocupou com o tipo da grama? Veja que tem grama que você não precisa da placa não pise na grama, lá como a Cyanodactylon, esmeralda, né, batatais, tudo isso você pode pisar que ela não será machucada. Então, claro, tem grama que é feita para pisar. Será que você se preocupou com o tipo de material da sua chuteira? Será que é fibra de carbono, couro de canguru, material sintético? Lembrando que muita gente, né, faz campanha contra o couro de canguru. Será que você se preocupou com os dados da bola de futebol? Circunferência de 70 centímetros, mínimo 68, peso 450, pressão por quilograma centímetro ao quadrado, que é o máximo é 1,1, mínimo 0,6, o peso 450 a 410 gramas. E a direção do vento, material de fabricação da trave, pressão atmosférica, temperatura da grama do ambiente. Eu podia aqui listar infinitos outros detalhes em relação a essa batida de pênalti. A gente verifica que poderiam ter vários outros detalhes. Então, para resolver o problema, bater um pênalti em uma partida de futebol, o que ocorreu com os detalhes que não importavam? O que é que você acha? Exatamente. Você desprezou, escondeu, descartou os detalhes que não importavam para bater um pênalti. Ou seja, você abstraiu os detalhes. Logo, a abstração é uma ferramenta humana na qual consiste na capacidade de esconder, desprezar detalhes. Assim, quando você precisar resolver um problema, você só vai focar nos detalhes necessários para a sua necessidade. Então, a abstração, na realidade, é uma ferramenta humana que esconde detalhes. A abstração é um processo utilizado na análise de uma situação real, através do qual observa-se uma realidade, tendo-se por objetivo a determinação dos aspectos e fenômenos considerados essenciais, excluindo-se todos os aspectos considerados irrelevantes ou secundários. E aí eu posso já trazer a definição de abstração, porque aqui você já começa a entender aí o que é que está ocorrendo, né? Olha lá, excluindo-se todos os aspectos considerados irrelevantes ou secundários. Agora, nível de abstração. E se você fosse o projetista do campo de futebol, será que você poderia escolher todos os detalhes ou deveria considerar alguns? Por exemplo, distância da marca do pênalti, altura e largura da trave, etc. Acredito que não, né? Você está projetando o campo de futebol, você precisa saber qual é a distância da marca do pênalti, são 11 metros, a altura e largura da trave, né? 2,44 por 7,32. Você precisa saber isso para poder projetar um campo, inclusive, para que depois sejam construídos. Então, quanto mais você esconde detalhes, mais você está usando a abstração. Observe. Portanto, dizemos que você tem um alto nível de abstração em relação a determinado problema ou conceito. Ou seja, quanto maior o nível, mais alto o nível de abstração, mais você está escondendo os detalhes. Por exemplo, você vai viajar de avião, qual seria o nível de abstração em relação ao avião? Ao seu nível de abstração, alto ou baixo? Será que você precisa saber dos mínimos detalhes do avião para poder viajar de avião? Pense aí. Se a abstração consiste em escolher detalhes irrelevantes para responder seu problema de viajar de avião, você, nesse caso, vai usar muita, alta ou pouca abstração, baixa abstração. Você vai esconder muitos detalhes, logo você tem o quê? Alta abstração. Ou vai ter que saber mais detalhes de avião e esconder pouco esses detalhes, baixa abstração. Qual seria esse aí?
Você vai ter que esconder muitos detalhes ou você vai ter que saber muitos detalhes do avião? Perfeito. Alta abstração. Você vai ter que esconder muitos detalhes desse avião. Então, um passageiro ele tem um alto nível de abstração em relação ao avião. Ele escondeu muitos detalhes, usou muita abstração. O que significa que ele está escondendo muitos detalhes que não precisa para viajar. Ah, exatamente. Acho que você já está começando a fechar aí o conceito de abstração. Agora me responda, qual o nível de abstração do piloto do avião em relação ao avião? É alto ou baixo o nível de abstração? Pense aí. E qual o nível de abstração em relação ao carro de um simples motorista e de um engenheiro mecânico? Quem tem alto e baixo nível de abstração em relação ao carro? Pense aí que abstração é esconder detalhes. E aí, claro, linguagens de alto nível, já acho que já ouviu falar. Linguagem de baixo nível. Linguagem de alto nível de quê? De abstração. E linguagem de baixo nível de quê? Também de abstração. Então, quando alguém fala linguagem de programação de alto nível, temos aí, ó, linguagem de programação de alto nível é uma linguagem com um nível de abstração relativamente elevado, longe do código de máquina e mais próxima à linguagem humana. Ah, professor, por isso que chama linguagem de alto nível. Isso é alto nível em relação à abstração, em relação à máquina. Se não preciso ter detalhes da máquina, eu estou longe dela, estou escondendo muitos detalhes, eu tenho um alto nível de abstração em relação à máquina, ao computador. Perfeito. Desse modo, as linguagens de alto nível não estão diretamente relacionadas à arquitetura do computador. O programador de uma linguagem de alto nível não precisa conhecer características do processador, como instruções e registradores. Essas características são abstraídas na linguagem de alto nível. Exatamente. Você percebeu aí agora, né? Linguagem de alto nível, em programação de alto nível, tem um alto nível de abstração em relação à máquina. Agora, linguagem de baixo nível. Trata-se de uma linguagem de programação que segue as características da arquitetura do computador. Utiliza somente instruções que serão executadas pelo processador. Estão diretamente relacionadas com a arquitetura do computador. Baixo nível de abstração em relação a hardware, CPU. Então a linguagem de baixo nível tem baixo nível de abstração, por quê? Porque você não vai esconder tantos detalhes em relação ao hardware, logo é baixo nível. Veja aí um exemplo, a linguagem assembly. Esse é o código para colocar um caractere A na tela, e aí do lado a linguagem C, a famosa linguagem C, é exatamente esse mesmo código da linguagem C, escrito em assembly do outro lado. Veja como é que eu estou lá, um move, H, que é um registrador, um AX também, acumulador, enfim, contador e por aí vai. Então eu tenho que estar sabendo quais são os registradores, CPU, saber mais detalhes da máquina para poder usar a linguagem assembly. Já a linguagem C não, a linguagem de alto nível, na realidade, é considerada médio nível, porque passeia bem entre baixo e alto nível, mas você já percebe que a linguagem humana está aí presente, tá? Então, você percebeu que linguagem de programação de alto nível, esse alto nível de abstração é em relação ao computador, à máquina, à CPU. Se você utiliza muita abstração, o sinal é que você está o quê? Escondendo muitos detalhes. Pois a abstração é uma ferramenta de esconder detalhes. Já quem precisa analisar detalhes em relação ao computador para programar, vai usar uma linguagem de baixo nível. Baixo nível de abstração de quê? Da máquina, em relação ao CPU. Mesma coisa, quando eu fiz aquela pergunta lá no meio da aula. Quem é que tem alto ou baixo nível de abstração? O motorista ou o engenheiro mecânico em relação ao carro? Claro, o motorista é alto nível de abstração. Ele não precisa saber todos os detalhes do motor, saber como é que funciona aquilo para poder girar a chave do carro e dirigir. Então ele tem um alto nível de abstração. Por quê? Porque ele está escondendo muitos detalhes. Já o engenheiro mecânico vai ter o quê? Baixo nível de abstração. Idem para piloto de avião e passageiro. O passageiro tem um alto nível de abstração em relação ao avião. Já o piloto vai ter o quê? Baixo nível de abstração, porque ele precisa saber muitos detalhes. Já que a abstração é uma ferramenta de esconder detalhes, se eu uso muito, eu tenho alta abstração. Se eu uso pouco, eu tenho baixa abstração. Eu tenho que ter muitos detalhes em relação àquele problema. Tá? Sem abstração a gente não vive. E, claro, a computação é toda ela baseada em abstração. Tá? O que a gente faz na realidade em programação é manipular a memória, os recursos, os bancos de dados e estruturar dados através de algoritmos. E, claro, usar algum tipo de paradigma para resolver problemas computacionais.
Beleza? Até a próxima aula. Forte abraço.